Olá, irmãos. Como a gente ouve falar de amor, né? Nossa, é amor pra cá, amor pra lá. Mas nós olhamos para o mundo cristão. Vamos falar de crente aqui. A gente não vê isso, irmãos. Nós não vemos lá no fundo do seu coração, bem lá no íntimo, você nem mexe, quando vamos falar disso, você diz: "Ah, não quero falar sobre isso, porque dói, e você não quer mexer na ferida". Mas lá no fundo do seu coração, do meu, nós sabemos que não existe mais amor. Nós não vemos o amor descrito pela Bíblia, do cordeiro manso que tomava numa face, oferecia a outra. Hoje nós vemos o irmão falando legítima defesa. Estevão tá tomando a pedrada, ó, uma pedrada. Estevão diz: "Perdoa eles, não lhe impute esses pecados". Seguiu o exemplo do amor do mestre. A gente vê isso hoje, eu converso com os irmãos estão: "Não, me defenda, eu sei lutar, não sei o quê". Irmão, nós não vemos amor, irmãos, nós não vemos. O Os cristãos, pega todas as religiões, você vê uma unidade. Os cristãos prezam tanto por unidade só na teoria, porque é o povo mais desunido. Não porque não tem doutrina, porque não tem conhecimento da verdade. 1 Coríntios 8, o conhecimento incha, apodrece, sem amor ele não serve para nada. Tem muito conhecimento, mas não tem amor. Nós não vemos amor. Tu chega num grupo de irmãos que se diz cristão, se tu não dançar conforme a música, se tu existir, tu já não é bem-vindo. Tu tem que ir igual um robô. No dominguinho, aquelas 2 horinhas, diz amém para tudo, vai embora e vive tua vida normal na semana, pede uma ajuda financeira se precisar, que isso é bom, oculta o resto. Eu dou dinheiro, então estou praticando amor. Aí volta para aquele, você não pode existir. Aí os irmãos que começam a existir, eles são expulsos, aí eles vão lá e fundam um outro grupo de irmãos. Aí os anabatistas foram expulsos dos presbiterianos, porque queriam batizar por imersão. Aí os neopentecostais querem fogo do Espírito, e cada um vai fundando o seu grupo de conhecimento. Conhecimento, e conhecimento, e conhecimento, e teologia, e faculdade para conhecer Deus. E Deus não está entre nós, os cristãos. Não está. Não está, irmãos. Jesus está fora. Eis que estou à porta, do lado de fora de vocês. A igreja morna. Católico matando protestante, protestante matando protestante. O povo mais massacrento foi os cristãos, que mais matou em nome do amor. O amor não existe, irmãos. O amor é uma farsa. Esse que nós conhecemos hoje, vivemos na prática. Esse amor é uma farsa. Casamento cristão. Crente vai lá, eu te amo, eu nunca vou te deixar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na doença. Ó, no muito e na pobreza. Vestidinho de noiva, a série de Hollywood ali, o romantismo hollywoodiano ali, mas vai para as panelas, para o dia a dia. 10, 20 anos, cadê o casal? Separado. Hã? Aí os irmãos lá reunidos, aí um já sai, funda outro grupo, outro tá lá, não, não tô mais, fundamos outro ali. Existe amor de verdade, irmão? Você acha que existe? Lá dentro do seu coração, onde o Espírito Santo que te salvou, que te convenceu dos teus pecados, te levou ao arrependimento através do conhecimento que ele te deu do Filho varão, a Trindade trabalhando em harmonia para fazer você se ver diante de Deus, como você realmente é, e você recebeu Jesus como seu Salvador. Você foi se enchendo de conhecimento, 1 Coríntios 8, ou de amor de Deus? Hoje nós vamos ver algo nas Escrituras oculto, daqueles que sabem muito. Sabem tudo, são doutores no conhecimento de Deus, mas não tem amor. E cada um examine a si mesmo. Neste aspecto, é bom que os outros nos examinem, né? Nossas esposas, filhos, maridos. Se nós temos amor, irmãos.
se nós mantemos a comunhão mesmo quando a gente não gosta, se a gente mantém o casamento, não morar junto, muitos casais já se divorciaram. Na prática, no papel não, mas na prática sim, moram dentro da mesma casa, mas estão separados de alma, de sentimentos, só estão ali por causa dos filhos, por causa do dinheiro, dos patrimônios, do estresse que vai dar, do que os outros vão pensar. Crente, cristãos, tudo ilusão. Pintam um uma tintura por dentro, é sepulcro caiado, podre, fedido. A pintura é bonita, dá até vontade de sentar ali, até botar um prato e comer em cima. Tudo exterior. O interior está destruído. Vamos ler algo aqui que diz, em João, capítulo 21, verso 15. E depois de terem jantado, janta, irmãos, harmonia, estar junto, é o cultinho de domingo, 2 horas. Começa a comer junto na mesma mesa, vê se não se divide tudo. Começa. Ali todo dia, que nem os apóstolos faziam, a não ser que como um calado, só um fala, traz aquilo que quer e todo mundo diz amém. Aí mantém o sistema, mas não tem um corpo vivo ali. Não existe um corpo vivo. Irmão, tu sai na rua, na mesma rua, esses dias eu filmei, botei num grupo nosso de irmãos, na mesma rua, na mesma, poucos passos, 6 denominações cristãs. Batista aqui, Assembleia aqui, Luterana aqui. Aí os irmãos que vinham daqui, passavam pelos irmãos que vinham daqui e nem se cumprimentavam, porque eram de denominações diferentes. Ou seja, esse aqui morava do lado dessa igreja, mas ia nessa aqui. Esse aqui morava do lado amor! Nossa, que amor, hein? Os irmãos falando de legítima defesa. Imagina o Senhor Jesus, que ensinou amor, tomou um tapa nessa face, ele deu a outra. Aí Estevão, seguindo o exemplo do mestre, quando ele está sendo apedrejado, ai, a pedrada aqui, ai, outra aqui, ele diz para o Senhor, Senhor, não lhe impute esse pecado, lhes perdoe, não leve em conta esse pecado. Mas se fosse os irmãos de hoje, já catavam a pedra, eu vou, mas levo junto. Eu conversei com o irmão esses dias, eu sei lutar, eu me defendo. Estevão fez isso. Pedro até fez, porque ainda não tinha aprendido do amor. Nós vamos ver aqui agora sobre isso. Ele até puxou a espada para defender. E Jesus disse, guarde, nós não usamos da legítima defesa. Nós damos outra face. Meus discípulos vão fazer isso. Eles vão ser presos por Roma e não vão reagir. Estevão vai ser o primeiro mártir e não vai reagir. Meus discípulos vão dar exemplo do meu amor. Você vê o amor de Jesus, irmãos? Lá em Atos eles foram chamados de cristãos porque eles eram parecidos com Jesus. Hoje, nós somos parecidos com Jesus? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão Pedro, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta meus cordeiros. Apacentar, irmãos, é comer junto, é se alimentar, é ouvir, é sofrer a ignorância, às vezes, o pecado do irmão, e se apacentar. Então Jesus pergunta, tu me amas? Só que tem algo aqui que os irmãos não enxergam aqui. Por quê? Porque a tradução em português está ruim. Nós vamos ter ali o aramaico, nós vamos ter o hebraico, nós vamos ter o grego e o grego-koiné. São os 4 idiomas usados ali para escrever as escrituras. E no grego, Jesus pergunta o amor ágape. Se você baixar um dicionário grego, ou uma Bíblia em grego ali, e a tradução ao lado em português, você vai ver que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? A palavra ali é ágape, que é amor sacrificial, que é o verdadeiro amor de Deus, não é amor animal. Aí nós temos philon, que é o amor normal, natural. Então, por exemplo, a filha do meio fez um estojo de crochê para a filha mais velha, que ela vai para a faculdade, vai morar lá. E aí ela fez um crochê, daí ela falou, eu gosto de dar presente para as pessoas. Eu falei, então tu não ama, porque não tem nenhum sacrifício nisso.
Tu tá fazendo o que gosta, tu tá dando para ti mesmo. Quando tu faz um presente e dá para alguém, tu tá dando para ti mesmo. Não dói em você. Agora Jesus sentiu dor quando ele mostrou o amor dele por nós, quando ele deu a vida. Ele não deu algo que ele gostava, ele deu algo que ele não queria dar. Ele disse: "Pai, passa de mim esse cálice". Ele sentiu muita dor, e a pior dor foi o afastamento de Deus da vida dele por um momento, quando o nosso pecado foi jogado nele. Ele não queria dar isso, ele não queria se afastar de Deus. Então, amor sacrificial, de 1 Coríntios 13, esse é o amor ágape. É esse amor que Deus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: amor filon. Por quê, irmãos? Porque Pedro aprendeu. Quando Pedro disse que amava ele e que daria a vida por ele, quando chegou na hora de dar vida, Pedro negou Jesus. Então, Pedro está sendo honesto e sincero aqui em reduzir o seu amor. Então, eu ensino as meninas que eu não falo eu te amo toda hora, porque eu prefiro mostrar. E elas têm que me cobrar se eu não estou mostrando que amo. Os irmãos é a mesma coisa. Tá com os irmãos, querer estar em comunhão com eles, mesmo quando eles pensam diferente, mesmo quando eles estão fora da palavra, não sendo para necessidade de ter que escolher entre estar com o Senhor e eles, eu querer estar com eles, querer servi-los. Então, nós deixamos para que eles julguem que amor nós estamos oferecendo. Então, quando você faz o seu crochê, que você ficou horas fazendo ali para dar para ela, você gosta, e não é errado esse gostar, mas você não ama. Você não está amando. Agora, quando você precisar dar um rim, e você ficar com medo de morrer na cirurgia e tal, e você mesmo assim for lá dar um rim, aí você ama. Quando você tomar uma pedrada aqui e você não pegar outra, você está amando os teus inimigos. Esse é o amor ágape. É esse amor que o Senhor Jesus está perguntando. Está mal traduzido aqui no português, né? Está mal traduzido. Mas se você ir na Bíblia inspirada, escrita por Deus, no seu idioma lá, é esse amor que ele está perguntando. Pedro, ágape. Pedro, tu me amas? Ágape. E Pedro, ele rebaixa a resposta, porque ele sabe que ele negou Jesus lá atrás. Então, tu sabe que eu gosto de ti. Com tristeza ele fala isso. Aí continua o texto. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabe que eu gosto de ti. Então, o Senhor Jesus está dizendo que eu te perdoei por tu ter me negado. Tu pode me amar, tu pode decidir me amar, ágape, amor sacrificial. E na próxima vez você não precisa me negar. Não fique triste, não desista do amor verdadeiro, não do gostar, filéu. Não, mas ágape, não filéu. E Pedro, ele responde da mesma forma: tu sabe que eu gosto de ti. No português, aqui na tradução, fala a mesma palavra, amor, mas na escrita original, não. Então Jesus, ele insiste: eu quero ouvir que tu me ama, de verdade. Que tu na próxima vez tu vai sacrificar. Não é que Pedro não quer amar, ele tem receio, porque ele disse que não ia negar Jesus. Ele disse que não ia se separar da esposa. Ele prometeu para Jesus que ia amar os irmãos, e agora está dividindo, está excluindo irmãos da comunhão, está formando novos grupos, novas denominações. Filéu, gostar. Dança conforme a música, vem, assiste o cultozinho. Aqui, todo o sisteminha já pronto, mais confortável, né? Domingo a gente volta a se ver. Irmãos, continua. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Para apacentar as ovelhas tem que ser o amor verdadeiro, sacrificial. Desde a ovelha primeira, que é a esposa ali, os filhos, a os irmãos. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas, ágape? Tu vai dar vida por mim agora? Na próxima vez que tu precisar da vida por mim? Ou tu ainda só gosta de mim? No começo é assim, irmãos. No começo a gente só gosta de Jesus. É paixão. No começo é paixão. Porque paixão é um sentimento bom, não é um sentimento ruim. Ele é ruim quando ele é irracional. Aí você se torna escravo da paixão.
Todo sentimento foi Deus que criou, irmão. Só que o diabo desvirtuou. Então a paixão é um sentimento bom. É bom se apaixonar por Jesus. Mas Jesus tira essa paixão. Para quê? Chega um tempo que tu não sente mais nada por ele. Para nós vivermos por fé. O amor é uma decisão, não é uma paixão. É uma decisão. Pedro, terceira vez, tu me amas? Ágape. Só que agora não, agora na terceira vez, Jesus rebaixa, ó. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Só que esse ama-me aqui é gosta de mim. Então tu só gosta de mim? Agora não é a ágape, se você for ler no original. Porque as duas vezes que Jesus perguntou, tu me amas, ágape? O apóstolo Pedro respondeu, sim, eu gosto de ti. E agora Jesus, pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu gosta de mim? Então Simão se entristeceu pela terceira vez ter perguntado, ama-me? E disse, Senhor, tu sabe tudo. Eu nem vou responder agora, porque o Senhor sabe que eu estou só gostando dele, mas eu quero amá-lo. Eu quero amá-lo. Eu não quero só gostar dele, eu quero amá-lo. E isso é desenvolvimento, irmãos. É desenvolvimento de relacionamento, onde nós vamos sacrificando os nossos sentimentos, as nossas paixões, vamos deixando gostar de lado, quando gostar compromete o nosso sacrifício, a nossa renúncia, que é o amor. Quando ele não quer fazer, que o gostar só vai até aonde é agradável a ele. O amor vai até aonde é desagradável. Vamos ler as características do amor ágape e não do amor filon, do amor ágape. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, né? 1 Coríntios, irmãos. Hoje você vê amor por Jesus, irmãos? Você vê? Você vê os irmãos se reunindo pelo Senhor ou pelas doutrinas? Ou pelo casamento? Ou pelo dinheiro? Ou pelos ritos externos do ambiente? Eu vou me reunir lá pela ceia. Os ritos externos, eu tenho que fazer isso, Jesus mandou. Apacenta minhas ovelhas. O amor, ele está ligado, ágape, diretamente à renúncia em favor dos irmãos. O amor está diretamente relacionado à renúncia por amor aos irmãos. E o gostar está em todos pensarem igual. Todos pensarem igual. Aí nós vamos andar junto, porque nós amamos o Senhor. Na verdade, não, nós gostamos do Senhor. Porque quando eu não ando com aquele que pensa diferente, eu não amo. Quando eu amo, eu ando com quem pensa diferente. Romanos capítulo número 14. Uns pensam, tiveram a revelação do Espírito Santo, que podem comer de tudo. Os fortes na fé. O texto está chamando eles de fortes na fé. Por quê? Porque eles não estão seguindo a letra apenas, eles tiveram a revelação do Espírito Santo. Porque na letra escrita não dizia isso. Porque eles não tinham o Novo Testamento escrito. Já os enfermos na fé, está dizendo o texto, Romanos capítulo 14. Já os enfermos na fé comem só legume. Mas receba, tenha comunhão com eles. E tu tenha comunhão com eles, porque fazem para o Senhor. Mas quem não ama não consegue, irmão. Não consegue. Quem gosta vai ter comunhão com quem pensa igual. Aqui nós só temos comunhão com quem come só carne, aqui só com quem tem legume. E assim vai. Aí funda esse monte de denominações porque faltou amor. Imagina o cristianismo, ele é o corpo de Cristo para expressar o amor de Deus. Mas a primeira coisa que ele faz é pegar uma pedra e dar de volta. É excluir os seus próprios. Excluir da sua própria casa. Quando você encontra um irmão que realmente lhe é perguntado, tu me amas, ágape, e ele não por palavras, mas pelas suas ações sacrificiais responde que sim ao Senhor, esse é o irmão que nós devemos ter comunhão. E com os outros também, nós não dividimos o corpo, mas aí nós achamos um entre mil nos cristãos que realmente entenderam a fala aqui do nosso Senhor Jesus Cristo.
1 Coríntios, capítulo de número 13, amados irmãos, 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sabedoria, conhecimento, 1 Coríntios 8, o conhecimento ele incha, ele não serve para nada. Se o dono do conhecimento, que é o amor, Deus é amor, Deus não tem amor, ele é amor. A expressão física dele sendo amor é Jesus Cristo, seu Filho, nos revelado pelo Espírito Santo, a Trindade, sempre trabalhando junto, irmãos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e aqui fala caridade, mal traduzido, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, nada a ver essa tradução, nada a ver. Nada a ver. Muitas traduções ruins no nosso português. Mas o Espírito Santo vai nos levar às traduções mais adequadas quando nós somos movidos pelo amor de Deus. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, 1 Coríntios 8, tudo isso incha. E ainda que eu tivesse toda a fé, de tal forma que eu transportasse montes, se eu não tivesse amor, aqui fala caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna aos pobres, ó, isso é caridade. Se eu distribuir minha fortuna aos pobres, estou fazendo caridade. Então, caridade está errada, essa tradução suja, ruim, mal feita. Está errado, irmãos. Está errado. E ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de que transportasse montes, se eu não tivesse caridade, traduzindo melhor aqui, se eu não tivesse amor ágape, não é qualquer amor, é amor ágape, nada me serviria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna aos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tradução ruim, se eu não tivesse amor ágape, não é amor filon, nada disso me aproveitaria. O que é o amor ágape? Verso 4. O amor ágape é sofredor, é benigno. Ele sofre, irmão, ele sofre. Se eu tô com os irmãos e me é gostoso, não há sofrimento, então tem só o gostar. Tem só o amor filon, que não é errado. Mas só tem esse amor. Não tem o amor sofredor, o amor verdadeiro. Irmãos. Ainda que eu distribuísse toda a minha... o amor é sofredor, é benigno, é caridoso, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, irmãos. Leviandade é quando as coisas são complexas, mas eu não posso falar sobre isso agora, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, irmãos? Como assim que eu não tenho tempo? Mas é que eu tenho outras coisas para fazer, mas o amor é sofredor. Eu vou sofrer esse tempo para tratar assuntos mais complexos. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade os assuntos, irmãos, as coisas, não se ensoberbece, ele aceita, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não pensa igual eu. A mulher deixou de ser bonita, atraente, começa a tratar mal. O marido deixou de ter isso aqui, seus interesses. Não busca os seus interesses. Tomou uma pedrada, não pega a outra para devolver. Faz como Estevão, pai, perdoa-lhes. Não sabe o que... Onde você vê esse cristão, irmão? Eu lembro há 25 anos atrás, mais ou menos, quando eu evangelizei um senhor, ele passou a congregar conosco, na cidade de Novo Hamburgo. Ele sumiu, não apareceu mais. Só que ele estava mostrando frutos do amor de Deus. O conhecimento estava tudo errado. O meu conhecimento estava errado, o dele estava errado, mas nós tínhamos o amor de Deus. Mesmo sem tudo isso aqui, ó, distribuir para dar aos pobres, queimar o corpo vivo, nós não tinha todo o conhecimento, a ciência, falar em vários idiomas, línguas, nós não tinha nada disso. Mas tinha o amor. E ele sumiu. Aí eu recebi uma carta. Nós lá, que congregávamos juntos, recebemos uma carta dele. Não tinha WhatsApp naquele tempo. Ele tinha sido preso. E ele foi se entregar. E ele disse que ia se entregar. Tinha dito antes, né? Contou o crime dele, confessou, porque o verdadeiro amor produz arrependimento. E ele foi preso, ele mandou a carta. Irmãos, eu nunca esqueci dessa carta.
E eu sempre menciono ela, porque dizia assim, ó, a carta: agradeço todo momento que tive com os irmãos e tudo que o Senhor me fez aprender e do amor que desfrutamos junto. E eu peço, aí veio o pedido, irmãos. Veio um pedido, ele fez um pedido. Não lembro o nome dele, infelizmente. Mas ele pediu assim, ó: eu peço que orem pelo meu colega de cela, porque ele está cheio de raiva, mágoa e ódio no coração dele. Desde já agradeço ao irmão fulano de tal. Irmão, ele não pediu para ser solto. Ele não pediu para ganhar liberdade condicional, para que o juiz visse o bom comportamento dele, não. Porque ele estava livre. Dentro da cadeia ele estava livre. Ele pediu pelo colega de cela. Aquilo me impactou, irmãos. Ali eu vi um cristão. Ele era de uma denominação. Não tinha o conhecimento certo. Mas era um verdadeiro crente. Ele tinha Deus dentro dele. O amor morava nele. Não é cheio de conhecimento, teologia, não sei o que, doutrina A, doutrina B, não. Claro que isso, lógico que quando nós temos o amor de Deus, nós vamos crescendo no conhecimento. Nós vamos crescendo. Agora, crescer no conhecimento sem o dono do conhecimento é só ver como os irmãos se tratam. A impaciência, o amor é paciente. Eles não têm paciência, querem que aceite tudo. Os esposos, as esposas se tratam. Pedro, tu me amas? Ágape. Sim, eu te amo. Filon, gosto de ti. E depois, por último, Jesus pergunta: Pedro, tu gosta de mim? Aí Pedro ficou triste. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Mas Pedro passou a amar o Senhor, a ponto de morrer como mártir, sem puxar da espada e resistir. Não, 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 irmãos. Muita seita por aí, irmãos. A maioria dos grupos de irmãos são seitas, mas tem irmãos verdadeiros lá dentro. E nós temos comunhão com todos, porque nós amamos a todos. Nós não amamos só os de Paulo, ou de Pedro, ou de João, ou de Cristo. Não, nós amamos todos que são nossos irmãos, como Pedro era em tratamento quanto ao amor de Deus em seus corações. Dobremos nossos joelhos todo dia e peçamos ao Senhor: Senhor, me faz amar, como está escrito aqui, ó, esse amor aqui. Ó. Porque quando eu amar, o Senhor está habitando em mim. É o Senhor se expressando através de mim, porque o homem não pode amar, o homem só pode gostar. Então, quando ele ama, esse amor aqui, não gostar. Ah, eu dei todos meus bens aos pobres. Tem gente que gosta de fazer isso. Então, é filo, é amor natural, é gostar, é prazeroso, está dando para si mesmo. Quando eu dou para outro e sinto prazer, eu estou dando para mim mesmo. Agora, quando eu dou para o outro e me dói, aí é amor. Tudo sofre. Não folga com a injustiça, ó, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo, irmão, tudo sofre, até a morte. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão destruídas, havendo língua, vão desaparecer, mas o amor permanece, irmãos. Dobremos os nossos joelhos e oramos: Senhor, eu tenho sido um porco, que gosto das coisas e das pessoas, mas o Senhor não está habitando em mim, não está se expressando através de mim, Senhor, não está. Eu não quero ser um porco, Senhor, que gosta. Porco é carinhoso com seus leitão, até com outros animais, às vezes mamam na porca, faz o que gosta. Parece bonito, né? Até os animais têm mais amor. Não, eles estão só fazendo o que gostam, igual nós. Esse amor é uma mentira, irmãos. Esse amor cristão é uma mentira. Porque o cristianismo hoje é uma mentira. Mas dentro desse cristianismo mentiroso, existem verdadeiros cristãos que amam, irmãos. Em todos os grupos que se dizem restauracionistas, donos da verdade, todo que começa tá trazendo a verdade. Mas na prática, na vida do dia a dia, Deus abençoe a todos nós, irmãos, em nome do Senhor Jesus.